Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso último bloco de hoje, falando um pouco de cultura, de literatura. Eu estou recebendo aqui o professor, escritor Isaac Melo, ele que é professor da Universidade Federal do Acre e gosta muito de literatura, especialmente da literatura acreana, que ele inclusive faz estudos sobre os novos autores, tem um blog onde ele faz críticas e vem aqui bater um papo com a gente. Começar falando do seu livro, Isaac, o seu livro que, aliás, nós temos aí a imagem da capa, Alma Acreana, textos esparsos do Isaac Melo. E quais são esses textos? Do que você trata nesse livro, Isaac? Primeiramente, agradecer o convite, boa noite. Esse livro é um livro, na verdade, é uma compilação de textos que eu já havia escrito sobre autores acreanos. Publiquei em 2011, quando eu morava em Belo Horizonte. E essa produção eu abordo alguns autores acreanos. Falo de José Potiguara, esse é nosso grande nome da literatura acreana. Ainda pouco conhecido, mas, quer dizer, é conhecido o Terra Caída dele, que serviu como base para a minissérie, etc. É um livro mais conhecido dele. Mas autor do primeiro livro de contos acreanos, que Sim. é o Sapopema Contos Amazônicos. É o primeiro livro com temática acreana. Então eu abordo sobre ele, abordo sobre Leila Jalu também, que é uma escritora nossa, hoje queridíssima, radicada na Bahia. Falo do Gumecindo Bessa, que travou a sua famosa batalha contra o Rui Barbosa na questão acreana. O Gumecindo escreveu em 1906 um livrinho pequeno, um opúsculo chamado Memorial em prol dos acreanos ameaçados de confisco pelo estado do Amazonas. Da onde que vem a expressão abessa, porque ele tinha uma expressão, uma linguagem tão fluente, que dizem que o presidente Rodrigues Alves, à época, conversando com alguém, disse, olha, esse sujeito tem argumentos à beça. Então, pegou, né? Isso pegou, e hoje se tornou expressão que todo mundo usa no Brasil. Exatamente, E vem do Bessa, que nesse momento assumiu a defesa dos acreanos, porque o Rui Barbosa era advogado do estado do Amazonas. Quem estuda um pouquinho a história do Acre, a literatura do Acre, percebe que tem muitas coisas hoje do cenário nacional, do cenário cultural brasileiro, que tem ligação com o Acre, Exato. E isso não fica tão evidente, a gente não vê isso sendo discutido, sendo falado, O Acre tem a sua importância. Claro, sem dúvida. É sempre bom lembrar que o Acre sempre esteve envolvido em contendas de nível internacional. Sim. Desde o seu início, até com Chico Mendes e até hoje, as discussões do Acre, embora nós estejamos, às vezes esses assuntos não são discutidos aqui pelos próprios acreanos, mas o Acre em si, ele sempre está na grande mídia, E a sua história, por si só, já se revela com essa grandeza, com essa perspectiva. Então nós temos... A literatura é a expressão disso também. É que o Acre poderia ser melhor retratado, especialmente pela grande mídia, em função dessa riqueza cultural que nós temos. Exato. Veja que se faz alguns estereótipos em relação ao Acre. Ou melhor, em relação aos estados que não estão no sul, sudeste do país. Então o restante é como se fosse secundária. Aqui é como se nossa história fosse secundária, é como se nossa literatura fosse secundária, como se a nossa música fosse secundária. E não é. A nossa cultura, a nossa história é tão importante quanto a história de São Paulo, de Minas, de Rio. Só que nós sabemos, a história é sempre contada por aqueles que têm o maior poder econômico. Mas o fato de terem o maior poder econômico não significa que a história deles seja mais relevante do que a nossa. Muito pelo contrário. Nós temos uma história belíssima e temos muito a oferecer e os outros estados têm muito a aprender conosco. Se nós fôssemos o estado econômico mais forte, eles estariam estudando a nossa história e não nós que estaríamos sendo obrigados a estudar a história deles. E como é que você vê a produção literária contemporânea aqui do Acre? Eu acho muito interessante. Nós tivemos um período que estavam um pouco adormecidos, Agora estamos tendo quase todos os meses lançamento de novos autores. Eu tenho acompanhado no seu programa, sempre convidando novos autores. Quer dizer, a literatura é muito viva e a literatura é muito importante para nós compreendermos o dinamismo da sociedade.
porque tem um autor norte-americano chamado Ezra Pound, ele dizia que os artistas são as antenas do povo, quer dizer, as antenas do mundo. Quer dizer, eles estão captando aquilo que geralmente as pessoas do senso comum ou as pessoas que estão imersas nos seus trabalhos de não percebem. Então, os artistas são esses que, digamos, reinterpretam os sentimentos, reinterpretam a história do povo. Então, nós estamos tendo de novo no Acre essa efervescência cultural que nós tivemos na década de 80, até meados da década de 90. Nós tivemos um momento cultural super positivo aqui, né? Um momento que o Acre, né, estava dentro da proposta nacional de poesia, eu percebo etc. isso também, essa efervescência, agora, logicamente, com outra linguagem, com outros meios, em função da modernidade. Porque o tempo é diferente, né? Então os autores também vão... Todo autor vai escrever a partir do momento em que está. Por mais que ele escreva livros remontando ao passado, etc., ele escreve a partir do seu tempo, das perspectivas do seu tempo, das angústias do seu tempo, das alegrias do seu tempo. Quer dizer, ele escreve influenciado também por aquilo que ele está vivendo. E esta talvez seja o lado positivo da literatura, porque ela não é algo secundário, ela não é algo morto, ela não está, infelizmente na nossa cultura, a literatura é como se fosse algo menor. Existe o saber científico que domina tudo e a literatura é como se fosse algo que é um passatempo. Mas eu discordo um pouco dessa visão, né? Sim, eu exatamente. Acho que você também, porque é o seguinte, a literatura é conhecimento, muito embora empírico, mas é o registro da própria história. Sim, sim, sim. E ela é uma maneira da população ou do mundo se rever. O artista revela, porque a literatura é essa multiplicidade de vozes. Por isso, porque na vida em si nós não conseguiríamos ter toda essa experiência, porque a nossa vida é uma só. Então a literatura é esse caminho, porque você lê outros autores que têm uma outra perspectiva, que têm outros saberes, que têm outras visões. Então o sujeito pode nunca ter ido ao Japão, mas ao ler um livro sobre o Japão, ele fica conhecendo algo sobre o Japão. Então a literatura é esse intercâmbio, essa possibilidade da multiplicidade na unidade. E outra coisa também, que o Acre, a literatura acreana, ela tem refletido essa dinâmica cultural, na medida em que os temas que a gente vê hoje, os livros publicados, eles não se referem apenas à questão da Amazônia, ou, digamos assim, da questão geográfica do Acre, os seringais, as histórias da colonização. Não, quer dizer, hoje o raio ampliou muito. Exato. Nós tivemos assim um período da literatura que retratava muito isso que você está dizendo. Uma literatura que retratava, no primeiro momento, a questão da Revolução Acreana, então os romances giravam muito em torno disso. Depois os romances passaram, a literatura de um modo passou a retratar a vida nos seringais. Temos uma série de romances sobre isso. A partir da década de 70, 80, nós tivemos uma nova perspectiva com romances retratando o romance da Florentina Ester, por exemplo, o Empate, retratando a questão dos conflitos de terra. E agora nós estamos com uma nova... Porque os tempos mudaram, como havia dito para você, então a tendência é... Porque a literatura, não, por mais que ela nasça num local, ela nunca pode ser regional. Né? A boa literatura, ela vai ser boa aqui no Japão, em qualquer lugar. Né? Porque a arte lida com sentimentos. E os sentimentos não têm fronteiras. Né? Por isso que a arte é universal, porque ela toca qualquer pessoa, né? Inclusive as que sabem ler e as que não sabem, porque ela lida, sobretudo, com sentimentos. E o sentimento é aquilo que nos identifica, sobretudo, como seres humanos. Isaac, e para a gente encerrar essa boa conversa, como é que você vê a perspectiva de futuro para os nossos escritores, para o próprio público que consome a nossa literatura? Quer dizer, há espaço para isso crescer? Nós estamos aos poucos, eu estou acompanhando, né, uma sociedade literária acreana, acompanho a Academia Acreana de Letras, outros órgãos de cultura aqui, que estão fazendo esforços para divulgar a literatura, incentivar, sobretudo os novos autores, as crianças. Nós estamos indo às escolas fazer os saraus, porque é uma maneira de aproximar o autor, para as crianças que possam perceber que o autor que escrever não é uma coisa do outro mundo, que eles também podem.
Por mais que nós aqui no Acre é um pouco diferente de fazer literatura de outros estados mais desenvolvidos, porque nós temos às vezes menos apoio cultural, temos às vezes menos financiamento, mas, no entanto, é importante que os autores, que as crianças, que os jovens sintam-se motivados a escrever. Depois se busca a maneira de como eles publicar esses trabalhos, mas o importante é que eles sintam-se motivados para isso, acima de tudo. Muito bem, conversei aqui com o professor e escritor Isaac Melo. Muito obrigado pela vinda, Isaac. Eu que agradeço. Você de casa que acompanha a gente, você no trabalho, onde quer que você esteja, nosso telespectador, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista vai ficando por aqui no oferecimento do nosso parceiro Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando for escolher, escolha Verágua. Uma ótima noite, um forte abraço, até amanhã.